E aí, Nani? Vamos lá, pastor? Vamos Vamos? começar então com muitas perguntas e eu quero falar e perguntar para o Senhor um tema corriqueiro na igreja, de hábito de muitas igrejas também. Em Mateus 17:21 já nos diz que, mas esta casta de demônios não sai senão pela oração e pelo jejum. Eu gostaria que o senhor esclarecesse o que é jejum. Quais são os tipos de jejum e pode-se fazer jejum em prol de uma bênção? Muito boa pergunta. Vamos lá. O jejum é uma prática espiritual, tá bom? O texto específico está falando do jejum do libertador. Você, na Bíblia, você tem 10 tipos de jejuns diferentes, inclusive o jejum para pedir uma benção. Uhum. Você vê que Ana, ela está jejuando e pedindo um filho. A razão do jejum dela é pedir um filho. Existe uma outra Ana, tem a Ana do Antigo Testamento, de 1 Samuel, que é a mãe de Samuel, e tem uma outra Ana que servia a Deus com jejuns no templo quando Jesus nasceu. Olha, o espaço de tempo de milhares de anos. Uma pede um filho, a outra pede a revelação do Senhor. O jejum ele tem diversas razões. O jejum de Mateus 17 é o jejum do libertador. Uhum. O que acontece ali? Os discípulos, nem o pai, ninguém consegue entender porque aquele demônio está naquela criança. Uhum. É, o pai da criança avança em direção a Jesus. Jesus está descendo do monte da transfiguração e ele está orando. Ele está lá em cima. É um lugar lindo, Nani. Chama Monte Tabor. Você olha lá de cima e você vê aqui embaixo a cidade de Nazaré. Ele estava em Nazaré. Quando Jesus chega, tem uma discussão entre fariseus, discípulos. Não, porque o demônio sai, porque o demônio não sai, porque não sei o quê. E nisso o pai da criança, que já está angustiado, agoniado, Senhor, trouxe meu filho para os teus discípulos para que expulsasse o demônio. E eles não conseguiram. Mas Jesus me traz a criança. E ali, durante aquela confusão, Jesus repreende o demônio vai embora, os discípulos perguntam a Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Aí vem a resposta que você leu. Essa casta, ou seja, esse tipo de demônio, não sai com coisa alguma. Existem 3 tipos de jejum na Bíblia. Agora, existem práticas que são de restrição alimentar que não são consideradas jejuns. Por exemplo, dieta. Hum. A dieta visa a saúde do corpo, né? Existe a greve de fome. A greve de fome, ela quer mobilizar a opinião pública em favor de uma política, de uma causa. O jejum, ele tem uma finalidade espiritual. Você vai ver o jejum parcial, é o jejum de Daniel. Daniel, ele se separa daquilo, porque o judeu, ele tem na sua dinâmica espiritual uma questão de achar que a comida purifica. É por isso que Jesus vai dizer, ó, o que mata não é o que entra. Por que teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Então ele tem ali os 7 alimentos sagrados. A uva, o figo, a romã, o trigo, a cevada, a oliva. Eles separam aquilo. A dieta judaica tem a ver com santidade. Uhum. E Jesus diz, olha, o que mata, o que contamina o homem não está aqui fora, não. Está aqui dentro. Então eles se preparam para as festas com jejum. Mas nas festas, eles são obrigados a comer. Você pega a festa das trombetas, a festa das cabanas, a festa do Yom Kippur, a festa da Páscoa, a festa do Urim, do Purim. Todos eles comem. Só tem uma que eles choram e não comem. Então as festas são celebradas com comida. Ele diz no dia de festa, não faça jejum. Uhum. Então é pecado também comer no dia que você tem que celebrar. A celebração da vida, ela acontece em volta da mesa, né? Jesus, ele pega o pão, ontem nós tivemos ceia na igreja, ele come o pão, tome o cálice. Cara, vocês estão fazendo uma aliança comigo. A questão do jejum parcial, você retira, porque tem gente que não vai conseguir jejuar, né? E tem gente também que não pode jejuar por alguma questão de saúde, E por questão de trabalho. de Você trabalho. imagina, você está manobrando uma máquina pesada, porque o jejum, ele enfraquece a carne. Uhum. A pessoa com jejum, fala, pastor, eu jejuo, eu fico com dor de cabeça. Lógico. O teu corpo é inteligente, está gritando, cadê meu açúcar? É uma abstinência. A, a palavra jejum significa abstinência. Em hebraico é tizom. Uma pergunta, pastor, dentro do que o senhor está falando. Por exemplo, é jejum deixar de assistir uma série,
deixar de entrar no aplicativo, coisas que não são relacionadas à comida, abstinência de alimento, porque eu já ouvi algumas pessoas falarem: "Ah, eu vou deixar de assistir isso, ou deixar de acessar isso, ou de ir em determinado lugar". Isso é considerado um jejum? Sempre é considerado jejum quando você abandona pecado. Então tem a ver com o pecado. A única regra do jejum, as pessoas perguntam: como é que eu jejuo, pastor? Eu tiro o café da manhã, eu tiro só o almoço, eu tiro a salada, eu tiro a bife, eu tiro a rede social, eu tiro a televisão. A única regra bíblica, que são 10 regras bíblicas de jejum, estão em Isaías capítulo 58. A primeiro lugar, Isaías 58, Deus fala assim: esse não é um jejum que eu quero. E depois ele diz: agora isso aqui é o jejum que eu quero. O jejum que eu quero é você fazer o bem, cuidar dos pobres, perdoar, ser perdoado, não andar em socos, em rixas, em brigas. Não adianta nada, a pessoa estar jejuando e fazendo fofoca. Jejuando e olhando na televisão aquilo que a consciência dela faz ela pecar. Uhum. Então é por isso que algumas pessoas combinam. Eu, uma vez, eu achei que a televisão estava tirando muito o meu tempo com Deus. Então eu peguei minha televisão e dei para a igreja. Estava pregando e falei: ó, tinha uma televisão em casa. Logo quando lançaram essas televisões enormes, né? 50, hoje é comum, 50, 55, 60, 80 polegadas. Hoje tem. Mas naquele tempo, muito mais de 20 anos atrás, eu comprei uma. Eu lembro que eu parcelei. Foi um absurdo de caro. E eu vi que aquilo estava tirando, roubando meu tempo com Deus. Aí eu falei: ó, Fabiola, eu vou dar essa televisão. Ela, ótimo. Eu falei: gente, ó, todo ano a televisão. O primeiro membro que for lá em casa e pegar a televisão é tua. Então eu jejuei. O povo saiu do Devia culto, eu devia estar lá. o povo abandonou o culto e foi para lá. Então pode ser feito o jejum quando? Quando o jejum ele está levando você a pecar, escandalizando. Quando Perdão, você pode fazer um jejum de rede social quando aquilo está te levando a pecar, está te escandalizando, está te afastando de Deus. Mas o jejum em si é comida. Você vê o jejum de Daniel, ele durante 21 dias, Uhum. ele tirou algo da alimentação que dava algum prazer para ele. Tem o jejum normal, que é o jejum em que você tira todo o alimento. Você vê que o jejum de Jesus, ele durante 40 dias ele não comeu. Mas a Bíblia não diz que ele não bebeu. Então, eu não oriento as pessoas a tirar nunca líquido. O líquido a gente vai ter que tomar, seja acompanhado. Agora, tem o jejum total, que são raríssimos. Quem tem jejum total na Bíblia? Esther jejua por 3 dias de comida, Uau. mas é no máximo 3 dias. Uhum. É o maior jejum da Bíblia. O jejum de Elias e o jejum de Moisés, que são de 40 dias, eles estavam em situações completamente diferentes. Moisés estava na presença de Deus. Elias foi alimentado por anjos. Então, eu sempre digo assim: você vai jejuar, não faz maluquice. Uhum. E o Deus não je precisa de gente doida. Não, não. O jejum ele precisa então, pastor, ser intencional. Tem que ter, acima de tudo, uma intencionalidade, porque e também para não virar uma barganha, Isso. para não cair nesse nicho, barganhar com Deus. Existem muitas pessoas que têm talvez falta de entendimento e começam a tentar fazer uma troca. Eu vou fazer um jejum e o Senhor me dá isso por falta de entendimento e intencionalidade, pastor. Jacó fez isso. Jacó. Só que ele fez isso com dízimo. Ele falou: se o Senhor cuidar de mim, eu te dou o dízimo. Como se Deus estivesse devendo um pagamento. Então, a resposta é: você não coloca Deus na parede. Agora Deus vai ser obrigado a me dar. Uhum. Então, tem gente, isso também chama-se tentar ao Senhor. É também dizer o que Deus nunca disse. Eu vou dar um exemplo. No Salmo 91, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor dará ordem aos teus anjos para que não tropece teu pé em pedra. É uma verdade, é uma realidade bíblica. Só que você não pode usar isso para fazer besteira. Uhum. Como se fosse um cheque em branco. Faz o que você quiser. Ah, não, eu vou andar aqui no carro a 200 por hora, à noite, no escuro, furando tudo que é sinal vermelho, e Deus dá ordem aos anjos. Ou eu vou fazer uma prova, não vou me preparar, não vou estudar, não vou me dedicar, e Deus vai dar ordem aos anjos para eu passar nessa prova. Não. Isso chama-se abuso Uhum. da promessa, né? Uhum. Quando você abusa de uma promessa. O jejum, ele não manipula Deus. Sabe por que o diabo odeia o jejum? Por quê? Porque o jejum enfraquece a carne. O diabo se alimenta de pecado. E a carne gosta de pecado. Uhum. A carne gosta de fofoca. A carne gosta de vício.
A carne gosta de extrapolar limites. A carne gosta de idolatria. A carne gosta de, de imoralidade. A carne gosta de violência. Gosta. Eu vou sair, ela vai ver o que é bom para tosse. Uhum. É a carne. Uhum. Quando você deixa de comer, a tua carne vai ficando fraca. Uhum. Você não tem mais vontade de nada, nem de pecar. Então, quando você é fraco, Deus se torna forte. Você imagina um jejum clássico, é o jejum de 2 Crônicas 20. Josafá está sendo invadido por 3 reinos. E aí, sabe o que ele faz? Junta o povo para orar e para jejuar. Mas a gente devia estar se preparando para a guerra. Cada um que pegue sua arma, sua lança, suas flechas. Ele fala, não, vamos jejuar. E quando eles começam a pedir socorro a Deus, eles se humilham aí. É isso que a palavra jejum tem no sentido do Novo Testamento. No Antigo Testamento, tizom, quer dizer abstenção. No Novo Testamento é humilhação. Uhum. O jejum é uma humilhação. Por isso que Jesus diz, olha, quando você jejuar, dá uma disfarçada aí, para ninguém, para não parecer que você está jejuando. Entendeu? E tem pessoas que gostam de, né, fazer exclamações. Olha, hoje estou em consagração, É, estou em jejum, é. enfim. Pastor, uma outra pergunta em relação a jejum. Por exemplo, uma pessoa pecou Uhum, e ela caiu em si e ela resolve fazer um jejum uhum, para amortizar a uhum. questão do pecado. E aí? E aí que ela está buscando a Deus. O jejum é uma busca de Deus, né? Os fariseus perguntam, por que jejuamos nós e os discípulos de João Batista e seus discípulos não jejuam? É porque o noivo está com eles. Haverá dias em que o noivo será tirado, então jejuarão. No dia de tristeza é o dia do jejum. Davi, ele está jejuando porque o filho dele está adoecido. Ele sabe por quê. O profeta Natan falou assim, o filho que você teve nessa relação é um filho que vai morrer. A criança vai morrer. O que ele faz? Ele vai jejuar. Ele não come o dia inteiro, a noite inteira. Os soldados, quem está perto dele, come alguma coisa. Ele, não, eu vou buscar a Deus. Você quer ver um outro jejum interessante? É o jejum de Nínive. Quando Jonas ele sai para pregar na cidade, ele diz, daqui a 40 dias, Nínive vai ser subvertido. O rei se arrepende. Ele rasga as vestes, ele joga saco, né? Ele pega, se Uhum. veste de roupa de mendigo, né? Uhum. Cinza, e ele bota todo mundo para jejuar. E Deus ouve. Então o jejum, Nani, ele de fato, ele traz o poder de Deus para o campo de batalha. Seja para pedir bênção, seja para libertar cativos, seja para se arrepender de pecados. Tudo isso faz parte, por isso que eu te falei, existem 10 tipos na Bíblia de jejum. Tem o jejum da proteção. Esdras jejua para Deus proteger numa jornada, porque ele falou demais. Uhum. Não, não preciso de proteção, não. Meu Deus vai cuidar de mim. Quando ele entra naquele lugar, ele fala: não, a gente pode ser atacado por todo mundo aqui. Uhum. A gente está no meio dos assírios. Naquele tempo, eram os medos, os persas. Havia tribos nômades de pessoas que iam violentar, que iam roubar, que iam saquear. Aí eles jejuam pela proteção.